O cheiro a café expresso e couro velho invadia o escritório do meu pai, enquanto eu, Ana, estava junto à janela, a ver a chuva escorrer pelo vidro como lágrimas que me recusava a derramar. Lisboa estendia-se diante de mim em tons de cinzento. A cidade onde cresci agora parecia uma jaula lindamente decorada. Os meus dedos traçavam o vapor no vidro e dei por mim a pensar noutra noite chuvosa, anos atrás, quando tudo tinha sido diferente, quando ele tinha sido diferente. Ana, a voz do meu pai, Miguel Cavalli, cortou os meus pensamentos, tão afiada como sempre. Presta atenção, isto diz-te respeito. Virei-me da janela, alisando o meu vestido preto, roupas de luto, embora ninguém tivesse morrido, pelo menos não fisicamente. João Mel estava sentado em frente ao meu pai, o seu rosto envelhecido e impassível, mas os seus olhos tinham algo que eu não conseguia decifrar. Cálculo, talvez, ou satisfação. Os Mel e os Cavalli são aliados há 3 gerações, continuou meu pai, os seus dedos tamborilando na secretária de Mogno. O nosso sangue corre junto. Os nossos interesses estão entrelaçados. Eu conhecia este discurso, tinha ouvido variações dele a vida inteira. O que eu não sabia era por que tinha sido convocada para ouvi-lo novamente às 11 da noite de uma terça-feira, com a chuva a bater nas janelas como um presságio. Pedro regresse amanhã, disse João, a sua voz rouca de décadas de charutos e ordens. Os seus olhos fixos em mim com uma intensidade que me fez endireitar a coluna. O executivo volta para casa. O ar abandonou os meus pulmões. Pedro. O nome que me tinha proibido de pensar, de pronunciar, de sussurrar na escuridão quando o sono não chegava. O nome gravado no meu coração com a mesma lâmina que um dia tinha cortado as nossas palmas, misturando o nosso sangue sob uma lua cheia quando éramos demasiado jovens para entender o que para sempre realmente significava. Vejo que te lembras dele, observou João. Aquela expressão indecifrável transformou-se em algo quase como aprovação. Bom, isso vai facilitar as coisas. Facilitar o quê? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Anos de treino. Como manter a cabeça erguida quando o teu mundo desaba? Como sorrir quando queres gritar? Como ser uma princesa Cavalli, mesmo quando estás a morrer por dentro? O meu pai levantou-se indo até ao bar para servir um líquido âmbar em copos de cristal. Tu e o Pedro fizeram uma promessa uma vez. Um juramento de sangue. O gelo espalhou-se pelas minhas veias. Éramos crianças. Tinhas 15 anos, corrigiu João. Idade suficiente para entender o peso de uma dívida de sangue no nosso mundo. Idade suficiente para saber que tais promessas são vinculativas. Sim, eu tinha 15 anos. Pedro tinha 16. Escondemo-nos na velha capela da Quinta da Fonte Nova, a propriedade dos Mel, aquela que ninguém usava, a não ser para guardar vinho e memórias esquecidas. O luar entrava pelos vitrais partidos, pintando o seu rosto em tons de azul e prata, enquanto ele olhava para mim como se eu fosse algo sagrado. Jura comigo, Ana, ele sussurrou, a voz rouca com uma emoção que eu ainda não compreendia. Jura que és minha e eu sou teu para sempre. A faca estava fria contra a minha palma. A mão dele estava quente quando se fechou sobre a minha. O nosso sangue misturando-se, gotejando no chão de pedra como um sacramento. Para sempre, eu sussurrei, acreditando nisso com cada fibra do meu ser. O rapaz que partiu não é o homem que regressa, disse o meu pai, entregando um copo a João. Pedro Mel tornou-se um dos homens mais temidos da Europa. O executivo não se limita a matar. Ele desmantela impérios, elimina problemas, assegura o domínio contínuo da nossa família. A sua reputação precede-o, e ele vem cobrar a sua dívida, acrescentou João, os seus olhos nunca abandonando o meu rosto. Ele vem por ti, Ana, como sempre foi para ser. Não. A palavra escapou antes que eu pudesse detê-la. Eu não sou. Eu não vou. Vais. A voz do meu pai era de ferro. Isto não é um pedido.
A aliança entre as nossas famílias é fortalecida por esta união. O teu casamento com o Pedro tem sido esperado desde que eram crianças. O juramento de sangue apenas formalizou o que sempre foi inevitável. Casamento. A palavra pairava no ar como um laço. Ele partiu, eu disse, a minha voz embargando apesar dos meus melhores esforços. Partiu sem uma palavra, sem explicação. Por 6 anos, nada. E agora pensa que pode simplesmente regressar? E pode, interrompeu João, o seu tom suave, mas inflexível. Porque tu lhe prometeste a tua vida, Ana. E no nosso mundo, tais promessas são sagradas. São pagas com sangue ou são pagas com sangue. Essas são as únicas duas opções. A ameaça era clara. Recusar e pessoas morreriam. Aceitar e apenas o meu coração. Olhei para o meu pai, procurando alguma doçura, algum indício de que ele se importava com o que eu queria. Mas Miguel Cavali nunca fora um homem brando. Ele tinha me criado para ser forte, para entender que na nossa família os desejos pessoais eram secundários às obrigações familiares. O amor era um luxo que não podíamos permitir-nos. Quando? Perguntei, rendendo-me porque não tinha escolha. Ele chega-lhe amanhã ao meio-dia, disse João. Ele pediu para te ver imediatamente após o regresso. Sozinhos. Sozinhos? O meu pai franziu a testa. João, isso é altamente irregular. A reputação da minha filha. Estaremos protegidos pelo anúncio de noivado que faremos no dia seguinte. Terminou João calmamente. Pedro foi muito específico nos seus requisitos. Ele quer falar com a Ana em privado para discutir o futuro deles. A forma como ele disse futuro deixou claro que esta conversa seria sobre muito mais do que planos de casamento. Está bem. Levantei o queixo, canalizando cada grama de orgulho Cavali que possuía. Na capela, disse João e algo brilhou nos seus olhos, onde fizeram a promessa. Ele disse que entenderias. Claro que ele tinha escolhido a capela. Pedro sempre tivera um certo gosto pelo dramático, mesmo quando criança, ou talvez especialmente quando criança, antes que o mundo lhe tivesse ensinado que o drama era fraqueza, e a fraqueza era morte. Lembro-me dele aos 12 anos, já mais alto do que rapazes 2 anos mais velhos, com olhos tão escuros que pareciam negros com certas luzes. As outras crianças temiam-no, sussurravam que ele era tocado pelo diabo, que tinha matado um homem que desrespeitou a mãe dele quando ele tinha apenas 10 anos. Os rumores diziam que ele tinha sorrido enquanto o fazia. Mas comigo, ele era diferente, gentil, quase tímido, de uma forma que parecia impossível para alguém com tanta violência enrolada sob a sua pele. Não tens medo de mim? Ele tinha dito uma vez, suando quase desapontado. Tínhamos 13 e 12 anos, sentados no jardim da família dele, enquanto os nossos pais discutiam negócios lá dentro. Devia ter? Perguntei genuinamente curiosa. Todos os outros têm. Todos os outros são estúpidos. Eu apanhei uma rosa da roseira ao meu lado, ignorando os espinhos que me picavam os dedos. Tu não és assustador, és apenas protetor. Ele tinha se limitado a olhar para mim por um longo momento, algo a mudar naqueles olhos escuros. Depois tinha tirado a rosa da minha mão e colocado-a atrás da minha orelha, os seus dedos demorando-se na minha bochecha. Protetor, ele repetiu suavemente. Sim, gosto mais disso do que de monstro, Ana. A voz do meu pai trouxe-me de volta ao presente. Isto é uma honra. O executivo podia ter qualquer mulher que quisesse. O fato de ele ter escolhido honrar o juramento de sangue que fizeram fala da sua integridade. Integridade? Como se reclamar uma mulher por causa de uma promessa feita por crianças fosse de alguma forma honroso em vez de possessivo. Mas guardei esses pensamentos para mim. No nosso mundo, a obediência era sobrevivência. Que horas amanhã? Perguntei. Às 3 da tarde, disse João levantando-se. Não te atrases, minha filha. Pedro mudou desde que partiu. Ele já não é conhecido pela sua paciência.
Depois que eles saíram, permaneci no escritório do meu pai a olhar para o meu reflexo na janela escura. 21 anos, e a minha vida tinha sido decidida por uma promessa feita quando eu tinha 15. Uma promessa selada em sangue a um rapaz que já não existia. O executivo estava a regressar, e eu não tinha escolha senão enfrentá-lo. Não dormi naquela noite. Como poderia? Sabendo que em menos de 12 horas voltaria a vê-lo. O rapaz que eu amara com a intensidade desesperada que só uma adolescente consegue ter. O rapaz que me olhava como se eu fosse a única coisa bonita no seu mundo violento. O rapaz que partiu sem dizer adeus. Quando a alvorada rompeu sobre Lisboa, eu tinha revivido cada memória uma dúzia de vezes. Cada momento roubado, cada promessa sussurrada, cada toque que fazia o meu coração acelerar. E a última memória, aquela que eu tinha tentado tanto esquecer. A noite antes de ele partir, embora eu não soubesse na altura, estávamos de novo na capela, o nosso santuário, o nosso lugar secreto. 16h15, tão próximos que eu sentia o calor que irradiava do seu corpo. Um dia, ele disse o polegar a traçar o meu lábio inferior. Vou casar contigo, Ana Cavalli, e quando o fizer, o mundo inteiro saberá que és minha. Já sou tua, sussurrei em resposta. O juramento de sangue. Esquece o juramento de sangue. A voz dele era feroz, quase desesperada. Não te quero por causa de uma promessa, Bela. Quero-te porque és a única pessoa que me vê de verdade. Não o monstro que todos os outros veem. Apenas eu. Eu beijei-o então, levantando-me em bicos dos pés para alcançar os seus lábios, e ele gemeu como se eu o estivesse a desfazer. Os seus braços envolveram-me, puxando-me tão perto que não havia espaço entre nós. Pedro, sussurrei contra a sua boca. Diz de novo, Pedro. De novo, Pedro. 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 Ele beijou-me mais forte, mais fundo, roubando-me o fôlego e os sentidos, até que tudo o que eu conhecia era ele, o sabor dele, a sensação dele, a forma como ele tremia ligeiramente, como se eu fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Na manhã seguinte, ele tinha desaparecido. Nenhuma nota, nenhuma explicação, apenas desaparecido. O pai dele tinha dito que Pedro estava a ser treinado, preparado para o seu papel na família, que ele voltaria quando estivesse pronto. 6 anos de silêncio sugeriram que ele não tinha estado pronto, ou talvez ele simplesmente não se tivesse importado. Momentos como esse, lembrando o Pedro de antes, fazem-me questionar tudo. Quem é que ele realmente é? A imagem do executivo é tão assustadora que às vezes me pergunto se o Pedro que amei morreu mesmo naquele dia quando ele partiu. E honestamente é frustrante. Não é só a parte de não ter escolha, de ser um peão num jogo de poder familiar, mas é esta sensação constante de que estou a negociar com um fantasma do passado e um monstro do presente. Será que era assim que tinha de ser? Não podia haver uma forma mais simples de proteger alguém? Vesti-me cuidadosamente para o nosso encontro, escolhendo um vestido preto simples que não mostrava nada, mas sugeria tudo. O meu cabelo escuro caía em ondas pelos ombros, e deixei o rosto quase nu, apenas um toque de batom, vermelho escuro como o sangue que partilháramos. A viagem até a Quinta da Fonte Nova demorou 20 minutos, por ruas molhadas pela chuva. A cidade parecia cinzenta e fria, a condizer perfeitamente com o meu humor. Nuno, o motorista e guarda-costas do meu pai, continuava a olhar para mim pelo espelho retrovisor. Está tudo bem, Ana? Ele perguntou finalmente. Estou bem. Não parece. Parece que vai para a execução. A palavra fez-me rir, amarga e cortante. De certa forma, sim. A Quinta da Fonte Nova erguia-se à nossa frente. Tudo em pedra e ferro e elegância do velho mundo. Tinha brincado ali em criança, corrido por aqueles jardins, escondido naqueles corredores. Tinha sido uma segunda casa uma vez. Agora parecia um mausoléu.
João encontrou-me à porta, a sua expressão grave. Ele espera na capela. Vai sozinha, como ele pediu. Assenti, a garganta demasiado apertada para palavras. A caminhada até a capela parecia interminável. Através da casa principal, pela passarela coberta, atravessando o jardim onde as rosas floresciam, mesmo em outubro, cada passo aproximava-me de um confronto para o qual eu não estava preparada. A porta da capela estava aberta e eu parei no limiar, o coração a bater tão forte que pensei que me ia romper as costelas. Ele estava de costas para mim, a olhar para o vitral partido que uma vez acháramos tão bonito. Mesmo de costas, podia ver que ele tinha mudado. Mais alto, mais largo nos ombros, cada linha do seu corpo falava de força acumulada e violência mal contida. Pedro, eu disse, a minha voz mal ultrapassando um sussurro. Ele virou-se e o mundo inclinou-se debaixo dos meus pés. Ele era bonito da forma como as coisas perigosas são bonitas, como uma lâmina que capta a luz, como uma tempestade a rolar sobre o mar, deslumbrante e aterrador em igual medida. O rapaz que eu amara fora bonito, todo ele ângulos nítidos e intensidade sombria. O homem à minha frente era devastador. O seu rosto endurecera, tornara-se algo mais cruel, mais refinado. A doçura que eu recordava desaparecera, substituída por arestas que podiam cortar. O seu cabelo escuro era agora mais curto, penteado para trás, deixando o rosto em evidência, um rosto que pertencia a estátuas renascentistas. Se essas estátuas tivessem sido esculpidas para inspirar medo em vez de admiração. Mas foram os seus olhos que me tiraram o fôlego. Ainda negros, ainda sem fundo, mas frios agora. Tão frios que eu sentia o arrepio do outro lado da capela. Ana. O meu nome na sua boca soou como uma oração e uma maldição. A sua voz aprofundara-se, ficara mais rouca, carregando um sotaque que era mais pronunciado do que eu me lembrava, como se tivesse passado estes anos num lugar que lhe tinha retirado o polimento, deixando apenas arestas cruas. Voltaste. Eu odiava como a minha voz tremia. Eu disse que voltaria. Ele moveu-se na minha direção com graça fluida, cada passo medido, predatório. Duvidaste de mim? Partiste sem uma palavra por 6 anos. Sim, duvidei de ti. Algo piscou nos seus olhos, demasiado rápido para identificar antes de ser trancado por trás daquela frieza impenetrável. Tive os meus motivos. Tenho a certeza que sim. Forcei o aço na minha coluna, na minha voz. Eu era uma cavalier. Não me encolhia, mesmo diante de homens que olhavam para mim como se eu fosse uma presa. O teu pai disse que me querias ver para discutir o nosso futuro. O nosso futuro. Ele sorriu e não era nada como os sorrisos que eu me lembrava. Este sorriso era afiado, calculado. Sim, vamos discutir isso. Ele parou a 1 metro de mim, perto o suficiente para eu o cheirar. Não o cheiro juvenil a sabão e verão de que me lembrava, mas algo mais escuro. Perfume caro com notas de cedro e couro, por baixo algo metálico que me fazia pensar em óleo de armas e perigo. O juramento de sangue ainda está de pé, ele disse. Não era uma pergunta. É o que me disseram. Não pareces satisfeita com isso, Bela. O termo carinhoso apertou-me o peito. Não me chames isso. Por que não? É o que tu és. Bela. Os seus olhos percorreram-me lentamente, completamente, como se ele estivesse a catalogar cada mudança. Mais bonita do que me lembrava, na verdade. Eras uma menina quando parti. És uma mulher agora. E tu eras um rapaz. Agora és o executivo. Não consegui evitar o amargor na minha voz. Dizem que mataste mais de 100 homens. 237, ele disse casualmente, como se estivesse a falar do tempo. Mas quem é que ele está a contar? O número atingiu-me como um golpe físico. 237 vidas terminadas pelas suas mãos. Por mãos que um dia tinham segurado as minhas com tanta delicadeza que tinham tremido quando tocaram o meu rosto. Isso te assusta? Ele perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça.
Devia? Todos os outros têm medo de ti, eu disse, ecoando palavras que tinha dito anos atrás. Mas eu não sou todos os outros. Não, ele deu um passo em frente e eu forcei-me a não recuar. Tu és minha. Sempre foste minha, Ana. O sangue que partilhamos. Éramos crianças. Éramos velhos o suficiente para saber o que queríamos. A mão dele subiu e eu encolhi-me, apesar de mim mesma. Ele notou e algo sombrio cruzou o seu rosto. Não te vou magoar. Já o fizeste quando partiste. As palavras pairavam entre nós, cruas e honestas. Por um momento, apenas um momento, vi algo nos seus olhos que parecia quase dor. Depois desapareceu, escondido atrás daquela máscara impenetrável. Fiz o que tinha de fazer. A sua voz era plana, sem emoção. E agora voltei para reclamar o que é meu. Não sou tua para reclamar. Sim, és. Ele estava perto agora. Tão perto que eu tive de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Juraste. O teu sangue misturou-se com o meu neste mesmo chão. No nosso mundo, isso é mais vinculativo do que qualquer contrato, qualquer lei. Tu pertences-me, Ana, e eu vim cobrar. E se eu recusar? O seu sorriso alargou-se, mostrando os dentes. Não o farás. A arrogância devia ter me deixado furiosa. Em vez disso, senti algo completamente diferente. Algo quente e perigoso a desenrolar-se no meu estômago. Como podes ter tanta certeza? Porque te conheço. A mão dele finalmente fez contato, os dedos percorrendo a minha mandíbula com uma delicadeza devastadora. Sei que costumavas esgueirar-te para o jardim à meia-noite para ver as estrelas. Sei que odeias rosas, mas adoras peônias. Sei que choras durante as trovoadas porque a tua mãe morreu durante uma. Sei tudo sobre ti, Bela, até as coisas que pensas ter escondido. As suas palavras eram aterrorizantes porque eram verdadeiras. Ele conhecia-me. Conhecia-me melhor do que ninguém. Isso foi há uma vida. Sussurrei. Algumas coisas não mudam. O seu polegar traçou o meu lábio inferior, exatamente como fizera anos atrás, e o meu fôlego engasgou-se. Ainda és minha. Sempre foste minha. A única diferença agora é que sou forte o suficiente para te manter. Um som vindo da entrada da capela fez-nos virar a ambos. João estava ali, a sua expressão cuidadosamente neutra. Desculpem a interrupção, ele disse. Mas Pedro, há alguém aqui que exige vê-lo. Diz que é urgente. Ela? Perguntei antes que pudesse parar-me. Sofia Romano, disse João, e eu não perdi a forma como os seus olhos se desviaram para mim. Ela está bastante insistente em falar consigo imediatamente. A mandíbula de Pedro apertou-se. Diz-lhe para esperar. Ela alega que lhe prometeu. Não lhe prometi nada. A sua voz ficou fria, mortal. Diz-lhe que estou ocupado. Quem é Sofia Romano? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Ninguém importante. A atenção de Pedro voltou para mim, mas algo tinha mudado. Ainda não terminamos aqui, Ana. Na verdade, sim. Recuei, precisando de distância da sua presença avassaladora. O teu pai quer anunciar o nosso noivado amanhã. Suponho que estarás lá. Claro, onde mais estaria? Com Sofia Romano, talvez? As palavras tinham um gosto amargo. Os seus olhos estreitaram-se. Estás com ciúmes, Bela? Curiosa, há uma diferença. Sofia é uma complicação que será resolvida. Ela não tem direito a mim. Ao contrário de mim, queres dizer, já que aparentemente tenho o teu juramento de sangue a vincular-me a ti para sempre. Exatamente. Ele aproximou-se novamente, encostando-me à parede de pedra. Tu és minha, Ana. De mais ninguém. Nem agora, nem nunca. E amanhã, quando anunciarmos o nosso noivado, todos saberão disso. E se eu não aparecer? Então eu vou encontrar-te. A voz dele baixou para um sussurro perigoso. E quando o fizer,
Certifico-me de que entendes exatamente o que acontece às pessoas que tentam fugir de mim. Eu não sou o rapaz de quem te lembras, Ana. Agora sou o executivo. Não peço, eu tomo. Ele inclinou-se, os seus lábios roçando a minha orelha. Amanhã, ao meio-dia, na quinta da Fonte Nova. Não me faças ter de te procurar. Depois ele partiu, deixando-me a tremer contra a parede, o coração a correr, o corpo a atrair-me com a sua resposta à sua proximidade. João aproximou-se cuidadosamente. Estás bem, minha filha? Não. Afastei-me da parede, forçando as minhas pernas a manter-me de pé. Quem é Sofia Romano? A sua expressão ficou perturbada. Ela esteve próxima de Pedro durante o tempo que ele esteve ausente. Não sei os detalhes, mas ela chegou esta manhã a alegar que ele lhe tinha feito promessas. Promessas de casamento. O gelo espalhou-se pelo meu peito. Ele tem uma noiva. Não oficialmente, mas Sofia parece acreditar no contrário. Eu ri, amarga e cortante. Claro, porque haveria de me surpreender? O executivo pega no que quer. As consequências que se danem. João, preciso de ir. Reuni o que restava da minha compostura. Diz ao meu pai que estarei em casa para o jantar. A viagem de volta ao Solar das Camélias, a propriedade da minha família, passou como um borrão. A minha mente continuava a reviver o encontro, analisando cada palavra, cada olhar, cada toque. Pedro tinha mudado. O rapaz que tremia quando me beijava tinha desaparecido, substituído por um homem que pegava no que queria sem hesitação. Mas por baixo da frieza, eu tinha visto algo. Breves lampejos do Pedro de quem me lembrava. A forma como a sua mão tinha tremido ligeiramente quando tocou o meu rosto. A dor que tinha cintilado nos seus olhos quando mencionei a sua partida. Ele não era tão impassível quanto fingia. A questão era, isso importava? 8 anos antes, Ana, fecha os olhos, disse Pedro, a voz borbulhante de excitação mal contida. Tínhamos 14 e 13 anos, e ele arrastou-me para a capela com promessas de uma surpresa. Fechei os olhos obedientemente, confiando nele completamente. Senti-o pegar na minha mão, guiando-me cuidadosamente para a frente. Ok, abre. Gemi. A capela inteira estava cheia de peônias, centenas delas, rosas e brancas e creme, o seu doce aroma avassalador. Como é que tu... Lembrei-me que eram as tuas favoritas, ele disse de repente tímido. Queria fazer algo bonito por ti. Pedro, isto deve ter custado. Não me importo com o custo. Ele aproximou-se, os seus olhos escuros intensos. Dava-te tudo, Ana. Tudo o que quisesses, basta pedires. Eu beijei-lhe a bochecha então, e ele ficou vermelho vivo, gaguejando as palavras enquanto tentava parecer inafetado. O rapaz que corava com um beijo na bochecha tinha desaparecido. O homem que tinha regressado não corava. Ele conquistava, e eu tinha 3 semanas para descobrir como proteger o que restava do meu coração antes de me tornar a senhora Pedro Mel, a esposa do executivo. Que Deus me ajude. O anúncio de noivado estava marcado para o dia seguinte ao meio-dia, a ter lugar no grande salão de festas da Quinta da Fonte Nova. O meu pai já tinha selecionado o meu vestido, uma seda bordô escura que se ajustava a cada curva, a cor do vinho e do sangue e da tradição Mel. Olhei para ele pendurado no meu armário, odiando como era bonito. Odiando como parte de mim queria usá-lo para ele. Eu estava à janela do meu quarto a ver a chuva escorrer pelo vidro novamente quando o meu telefone vibrou. Um número desconhecido. No jardim agora, vem sozinha. P. O meu coração batia contra as minhas costelas. Era depois da meia-noite. Todos na casa do meu pai estavam a dormir. Ir ao encontro de Pedro sozinha no escuro era imprudente. Peguei no meu casaco e fui na mesma. O jardim atrás da propriedade da minha família estava, em alguns lugares, coberto, rosas selvagens entrelaçando-se com flores mais cultivadas.
Encontrei-o perto da fonte, a chuva a umedecer o seu cabelo escuro, fazendo-o encaracolar ligeiramente na nuca. Ele vestia-se todo de preto, caro, perfeitamente ajustado, como sombras que ganharam forma. Vieste, ele disse sem se virar. Mandaste, eu obedeci. Não é isso que esperas da tua futura esposa? Agora ele virou-se e mesmo na escuridão pude ver o brilho de raiva nos seus olhos. Não, não. Não o quê? Fingir ser alguém que não és. A esposa submissa e obediente. Ele moveu-se na minha direção, gotas de chuva prendendo-se nas suas pestanas. Não quero isso de ti, Ana. Nunca quis. O que queres de mim? A pergunta saiu mais desesperada do que eu pretendia. A verdade. Ele parou perto o suficiente para eu ver as gotas de água a escorrer pela sua garganta, desaparecendo sob a sua gola. Esperaste por mim? A pergunta roubou-me o fôlego. O quê? 6 anos. Esperaste por mim ou houve outros? A fúria acendeu-se no meu peito. Não tens o direito de me perguntar isso. Tenho todo o direito. Tu és minha. Eu tinha 15 anos quando partiste. A minha voz subiu apesar das minhas tentativas de a controlar. Desapareceste sem uma palavra. O que é que se supunha que eu fizesse? Chorar como uma heroína trágica? Construir um santuário à tua memória? Fizeste? A voz dele era perigosa, suave. Fiz o quê? Esperaste por mim? Sim ou não? Queria mentir. Queria dizer-lhe que tinha tido dezenas de amantes, que o tinha esquecido no momento em que ele partiu. Mas as palavras não saíam. Sim, admiti, finalmente, a confissão com gosto na derrota. Que Deus me ajude. Sim, esperei, mesmo sabendo que não devia. Mesmo sabendo que não merecias. Algo mudou na sua expressão. Não exatamente alívio, mas perto. Não houve mais ninguém. Ninguém que lhe importasse. Era a verdade. Tinha havido beijos, tentativas desajeitadas de seguir em frente, mas cada vez que alguém me tocava, tudo em que conseguia pensar era que as mãos deles não eram as dele. Os lábios deles não eram os dele. Eles não eram Pedro. Bom, ele estendeu a mão, os dedos enredando-se no meu cabelo molhado. Porque se tivesse havido, eu tê-los-ia matado. Cada um deles. És um louco. Por ti? Sim. Ele puxou-me para mais perto até os nossos corpos quase se tocarem. Sempre fui louco por ti, Bela. Isso não mudou. Tudo mudou. Tu não és o rapaz que eu amava. Ele terminou a frase por mim. Diz isso, Ana. Diz que me amavas. 7 anos antes, estávamos no quarto dele, onde eu não devia estar, 15 e 16 anos, sentados na cama enquanto a chuva batia nas janelas. Os pais dele estavam fora. O meu pai pensava que eu estava na casa de uma amiga. Diz-me algo verdadeiro, Pedro disse deitado ao meu lado, os nossos dedos entrelaçados. Algo que nunca contaste a mais ninguém. Adoro trovoadas, sussurrei. Mesmo que me assustem, porque a minha mãe costumava abraçar-me durante elas antes de morrer. E naqueles momentos, sentia-me completamente segura. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então eu amo-te. O meu coração parou. O quê? Amo-te, Ana Cavalli. Amei-te desde que éramos crianças. Vou amar-te até morrer. Ele virou-se de lado, os seus olhos escuros intensos à luz da lâmpada. Sei que não devia dizer isto. Sei que me faz parecer fraco, mas é verdade. Tu és a única coisa boa na minha vida. A única coisa pura neste mundo de sangue e violência. Pedro, não precisas de me dizer de volta. Só preciso que saibas, caso algo aconteça. Caso. Eu beijei-o para parar as palavras. Beijei-o com todo o amor desesperado que uma rapariga de 15 anos podia sentir. Quando nos separamos, ambos tremíamos. Eu também te amo, sussurrei contra os seus lábios. Eu também te amo. Eu amava o rapaz que tu eras, disse ao homem à minha frente, puxando-me de volta ao presente. Mas esse rapaz desapareceu. Não.
O seu aperto no meu cabelo intensificou-se, quase doloroso. Ele não desapareceu. Está apenas enterrado sob tudo o que tive de me tornar. Por que é que partiste? A pergunta que eu queria fazer desde o momento em que o vi na capela finalmente escapou. Se me amavas como dizias, como pudeste simplesmente desaparecer? A dor cruzou o seu rosto, crua e real. Depois a sua máscara voltou ao lugar. Essa não é uma conversa para esta noite. Quando então? Quando vais explicar? Depois de nos casarmos? Depois de me teres fechado numa jaula feita de juramentos de sangue e tradição? Nunca quis prender-te. A sua voz rouquejou. Quero proteger-te. De quê? De tudo. De todos. A sua outra mão subiu para emoldurar o meu rosto, ambos encharcados agora. A chuva colava as minhas roupas à pele. Não entendes o quão perigoso o nosso mundo se tornou. As famílias estão fraturadas. Novos jogadores estão a entrar. A paz que os nossos pais mantinham está a desmoronar-se. O que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Ele encostou a sua testa à minha, e por um momento ele era apenas Pedro de novo. O meu Pedro. Tu és a minha fraqueza, Ana. Sempre foste. E neste mundo, a fraqueza mata-te. A compreensão surgiu, fria e aguda. Partiste para me proteger. Parti porque o meu pai me disse que os inimigos tinham sabido de ti, do que tu significavas para mim. Estavam a planear usar-te contra mim, contra a família. A voz dele ficou vazia. Iam levar-te, magoar-te, fazer-me ver, e depois matar-te na mesma só para provar que podiam. Então desapareceste. Então tornei-me alguém que eles não podiam ameaçar. Alguém tão aterrorizante, tão implacável, que a mera ideia de me desafiar os faria reconsiderar. Os seus polegares traçaram os meus ossos da face. Tornei-me o executivo. Matei todos os que sequer pensaram em tocar-te. E depois continuei a matar, construindo uma reputação tão temível que ninguém se atreveria a usar-te contra mim nunca mais. As lágrimas misturavam-se com a chuva nas minhas bochechas. Devias ter me contado. Tinhas 15 anos. Terias tentado deter-me. Ou pior, terias esperado, esperando que eu voltasse igual. Precisava que seguisses em frente, que me esquecesses. Não consegui. Eu sei. Ele sorriu, triste e quebrado. Eu observei-te, Ana. Todos estes anos, tive pessoas a relatar-me tudo. Cada homem que te olhou demasiado tempo, cada rapaz que tentou cortejar-te, eu sabia de todos eles. E certifiquei-me de que eles entendessem que estavas fora de limites. A revelação devia ter me horrorizado. Em vez disso, senti algo mais. Algo quente e possessivo a espalhar-se pelo meu peito. Nunca paraste de me proteger. Nunca. A sua voz era feroz agora. Achaste que parti porque deixei de te amar? Parti porque te amava demasiado. Porque proteger-te era mais importante do que estar contigo. E agora sou forte o suficiente para fazer as duas coisas. Para te proteger e para te ter. Ele recuou o suficiente para olhar nos meus olhos. Casa comigo, Ana. Não por causa do juramento de sangue. Não porque os nossos pais o arranjaram. Casa comigo porque queres. Porque o que tínhamos, o que ainda temos, vale a pena lutar. Como posso confiar que não vais partir novamente? Não podes. A sua honestidade era brutal. Mas posso prometer-te isto. Se alguma vez tiver de partir, será apenas para te proteger, e voltarei sempre, sempre. Eu queria acreditar nele. Deus, eu queria tanto acreditar nele. Doía. O anúncio de noivado, eu disse lentamente. Podemos adiá-lo? Dar-me tempo para... Não, a sua voz ficou dura. O anúncio acontece amanhã, como planeado. Todas as famílias precisam de ver que está sob a minha proteção. Que tocar-te significa guerra com os Mel. Então não tenho escolha. Tens escolha. Ele libertou-me recuando.
Podes lutar contra isto, recusar casar comigo, tentar fugir. Os seus olhos ficaram frios, mas sabes que, se o fizeres, eu vou caçar-te. Vou encontrar-te onde quer que vás, e quando o fizer, vou certificar-me de que entendes exatamente a quem pertences. Isso não é uma escolha, é uma ameaça, é uma promessa. Ele meteu a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. Isto era da minha avó. Ela usou-o por 60 anos, casada com um homem que a amava tão completamente que quando ela morreu, ele seguiu-a 6 meses depois. Dizem que os homens mel amam apenas uma vez, mas quando o fazem, é para sempre. Ele abriu a caixa, revelando um anel que me tirou o fôlego. Um rubi em lapidação esmeralda rodeado de diamantes, o vermelho profundo do sangue contra a platina. Amanhã vou pôr isto no teu dedo à frente de todos os que importam no nosso mundo, e vais sorrir e aceitá-lo porque entendes que esta é a única maneira de te manter segura. Ele fechou a caixa com um suave estalido. Mas esta noite, aqui neste jardim onde ninguém nos pode ver, estou a perguntar-te como o rapaz que amavas. Vais casar comigo? A chuva caía mais forte, encharcando-nos a ambos. O trovão retumbou na distância, e pensei na minha mãe em sentir-me segura na tempestade. Pedro fazia-me sentir segura e aterrorizada em igual medida. Ele era a tempestade e o abrigo, ambos. Sim, sussurrei, rendendo-me ao que sempre fora inevitável. Vou casar contigo. Ele beijou-me então, feroz e possessivo, e desesperadamente gentil, tudo ao mesmo tempo. Beijou-me como se tivesse morrido de fome por 6 anos, e eu fosse a sua primeira refeição. Beijei-o de volta, derramando toda a minha confusão e raiva e o meu terrível e persistente amor naquilo. Quando nos separamos, ambos sem fôlego, ele encostou a testa à minha. Vou fazer-te feliz, Bela, eu juro. Vais deixar-me louca. Corrigi isso também. Eu conseguia ouvir o sorriso na voz dele. Mas nunca ficarás aborrecida. Pedro. Sim. Sofia Romano, o que é ela para ti? O corpo dele enrijeceu. Como sabes da Sofia? O teu pai mencionou-a. Ela esteve na propriedade ontem a exigir ver-te. Ele praguejou em italiano, baixo e vicioso. Sofia é uma complicação do meu tempo no Alentejo. Ela acreditou que tínhamos um entendimento. Não tínhamos. Dormiste com ela? Isso importa? Sim. Ele suspirou uma vez. Foi um erro. Um que não tenho intenção de repetir. O ciúme ardeu em mim, irracional e feroz. Ela sabe disso? Saberá. Vou deixar bem claro amanhã. Ele acariciou meu rosto novamente. Tu és a única mulher que alguma vez amei, Ana. A única que alguma vez importou. Sofia foi uma distração. Nada mais. Eu queria acreditar nele. Escolhi acreditar nele, porque a alternativa era demasiado dolorosa. Leva-me para casa, eu disse calmamente, antes que alguém perceba que desapareci. Ele levou-me de volta à casa do meu pai, a mão dele nunca se separando da minha. No portão do jardim, ele puxou-me para perto mais uma vez. Amanhã muda tudo, ele murmurou contra o meu cabelo. Estás pronta? Não, admiti, mas vou fazê-lo na mesma. Essa é a minha rapariga corajosa. Ele pressionou um beijo na minha testa, terno de uma forma que me lembrava dolorosamente o rapaz que ele fora. Dorme bem, Bela. Amanhã serás minha à frente do mundo inteiro. Depois que ele partiu, fiquei no jardim, tocando os meus lábios onde ele me beijara, sentindo o fantasma das suas mãos na minha pele. O executivo estava a reclamar a sua noiva, e eu estava a caminhar para o meu destino com os olhos bem abertos. O vestido bordô assentava perfeitamente. Claro, o meu pai tinha um gosto impecável quando se tratava de exibir os seus bens. E hoje eu era exatamente isso, um bem a ser transferido de um homem poderoso para outro. Olhei para o meu reflexo enquanto a minha estilista, Joana, prendia o meu cabelo num penteado elegante, deixando alguns caracóis escuros a emoldurar o meu rosto.
A mulher que me encarava parecia calma, composta, em todos os centímetros a princesa do nosso mundo para quem fora criada. Por dentro, eu gritava: "Estás linda, Ana", disse Joana suavemente, os seus olhos encontrando os meus no espelho. "Está nervosa?" "Aterrorizada", admiti, porque Joana conhecia-me desde criança. Ela era uma das poucas pessoas com quem eu podia ser honesta. Pedro Mel é uma boa combinação, poderoso, rico e, pelo que ouço, completamente devoto a ti. Devoto ou obcecado? Perguntei. Há uma diferença. Ela sorriu tristemente. No nosso mundo, são muitas vezes a mesma coisa. O carro chegou às 11h30, preto, elegante, vidros à prova de bala, porque, claro, a noiva do executivo precisaria de proteção. Nuno conduzia, mas havia outro homem no banco do passageiro. Eu não o reconheci. Jovem, talvez uns 25 anos, com olhos afiados que constantemente escrutinavam os arredores. "Quem é ele?" perguntei ao Nuno. "Tiago, foi designado para o teu detalhe de segurança." "Ordens do Pedro." "Tem um detalhe de segurança agora." "Vais casar com o executivo, menina Cavalli. Claro que tens um detalhe de segurança." A quinta da Fonte Nova parecia diferente à luz do dia. Os jardins estavam perfeitamente cuidados, a mansão a brilhar em branco contra o céu cinzento. Carros alinhavam-se na entrada circular, veículos caros pertencentes a famílias cujos nomes carregavam peso e medo em igual medida. Todos os que importavam estariam aqui hoje. Todos testemunhariam a minha rendição. João encontrou-me à entrada, a sua expressão calorosa, mas avaliativa. "Ana, estás deslumbrante, minha filha. Pedro já está lá dentro a falar com alguns dos chefes de família. Ele está ansioso por te ver." "Tenho a certeza que sim", murmurei, permitindo que ele me escoltasse através do átrio de mármore. O salão de festas tinha sido transformado. Rosas brancas e peônias por todo o lado, ele lembrou-se, com assentos vermelho escuros que combinavam com o meu vestido. Candelabros de cristal captavam a luz, espalhando-a por rostos que eu reconhecia. Os Almeida, os Ferreira, os Marques, cada grande família representada. E ali, no centro de tudo, estava Pedro. Ele usava um fato preto que parecia custar mais do que a maioria dos carros, feito à medida para enfatizar os seus ombros largos e a sua estrutura esguia. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando a beleza áspera do seu rosto. Quando os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, tudo o resto desvaneceu-se. Ele moveu-se na minha direção com aquela graça predatória, a multidão abrindo caminho automaticamente. Ninguém queria estar no caminho do executivo. "Ana." Ele pegou na minha mão, levando-a aos seus lábios. O gesto era antiquado, quase cortês, mas o calor nos seus olhos era tudo menos civilizado. "Estás deslumbrante. Tu também te arranjaste bem." Consegui dizer, a minha voz mais firme do que eu me sentia. "Vamos." Ele ofereceu o braço e eu aceitei, sentindo a sua força sólida sob o tecido caro. Movemo-nos para o centro da sala e João chamou a atenção. A multidão silenciou imediatamente. Todos os olhos em nós. "Obrigado a todos por terem vindo hoje", começou João, a sua voz carregando autoridade. "A família Mel tem a honra de anunciar o noivado do meu filho, Pedro Mel, com Ana Cavalli, filha de Miguel Cavalli. Esta união fortalece os laços entre as nossas famílias e honra uma promessa feita há muitos anos. Uma promessa selada em sangue", ele não disse, mas todos sabiam. "O casamento terá lugar dentro de 3 semanas, continuou João, "e esperamos que se juntem a nós para celebrar o início deste novo capítulo." 3 semanas. Eu pensei que tinha mais tempo. Pedro deve ter me sentido tensa porque a sua mão cobriu a minha, que estava pousada no seu braço. Um gesto que podia ter sido reconfortante ou possessivo. Com ele, era sempre ambos. "Agora, se nos dão licença", disse Pedro,
a sua voz cortando as murmurações de parabéns. Gostaria de um momento a sós com a minha noiva. Ele não esperou por permissão. Simplesmente guiou-me para fora do salão de festas e por um corredor que eu reconheci, em direção ao seu escritório privado, o único lugar em toda a propriedade que sempre fora o seu santuário. 3 semanas, perguntei no momento em que a porta se fechou atrás de nós. Isso é mau tempo para planear um casamento. Ele moveu-se para o bar, servindo um líquido âmbar em 2 copos. A minha mãe e a tua têm planeado o nosso casamento desde que éramos crianças. Tudo o que resta é executar a visão delas. Que apropriado, o executivo a executar um casamento. Ele sorriu entregando-me um copo. Bebe, pareces precisar. Eu precisava. O uísque a queimar-me a garganta, aquecendo-me por dentro. Quem era a mulher? Que mulher? Não brinques comigo, Pedro. Havia uma mulher na multidão, loira, 20 e poucos anos, a olhar para ti como se quisesse apunhalar-me ou beijar-te. Possivelmente as 2 coisas. Sofia. Ele esvaziou o seu próprio copo. Disse-lhe ontem que o que quer que ela pensasse que existia entre nós tinha terminado. Aparentemente, ela não acreditou em mim. Talvez não tenha sido claro o suficiente. Fui perfeitamente claro. A voz dele ficou fria. Mas algumas pessoas precisam de demonstrações mais diretas. O que é que isso significa? Em vez de responder, ele aproximou-se encostando-me à sua secretária. Significa que ela não é a tua preocupação. Tu és a minha preocupação. Só tu. Estou a começar a perceber que isso não é tão romântico quanto parece. Nunca lhe afirmei ser romântico, Bela. Afirmei ser teu. 7 anos antes, se pudesses ir a qualquer lugar do mundo, perguntei deitada na relva ao lado de Pedro. Ambos a olhar para as nuvens. Onde irias? Nenhures, ele disse imediatamente. Essa é uma resposta aborrecida. É honesta. Ele virou-se de lado, apoiando a cabeça na mão. Por que iria eu querer ir para outro lado quando tudo o que quero está aqui? Eu não sou razão suficiente para ficar num lugar para sempre, eu disse rindo. A sua expressão tinha ficado séria. Sim, és. És a única razão que importa. Disseste que o casamento é daqui a 3 semanas. Eu disse, puxando-me de volta ao presente. Onde é que vamos viver? Esta propriedade será nossa. O meu pai está a mudar-se para a vivenda em Cascais. Já decidiste tudo. Planeei para todas as contingências. Ele meteu a mão no casaco, tirando a caixa de veludo da noite passada. Mas primeiro isto. Ele abriu-a, revelando o anel de rubi, e pegou na minha mão esquerda. O anel deslizou no meu dedo perfeitamente. O peso dele imediatamente notório. Não apenas por causa das pedras, mas por causa do que representava. Posse, reivindicar para sempre. Pronto, ele disse, o polegar a acariciar o anel. Agora todos sabem que és minha. Uma batida na porta interrompeu o que eu pudesse ter dito. A mandíbula de Pedro apertou-se. O quê? Ele gritou, a irritação clara na sua voz. A porta abriu-se e uma jovem entrou. Não era Sofia. Esta mulher tinha cabelo escuro, bonita de uma forma nítida e perigosa. Ela vestia preto e notei a ligeira protuberância na anca que sugeria uma arma dissimulada. Perdão a interrupção, ela disse, o seu sotaque marcando-a como vinda do Alentejo. Mas temos um problema. Clara, a voz de Pedro ficou plana. Isto é melhor que seja importante. É. Os olhos dela desviaram-se para mim, avaliando. A família dos Santos está aqui, sem convite, e estão a perguntar pela sua noiva. O gelo espalhou-se pelas minhas veias. A família dos Santos era notória, brutal, imprevisível, e atualmente em desacordo com os Mel devido a disputas territoriais. Quantos? Toda a postura de Pedro mudou. O homem com quem eu estava a falar desapareceu por trás da máscara do executivo. 4, mais segurança. Eles afirmam que estão aqui para oferecer parabéns,
mas, mas estão aqui para avaliá-la, para ver se ela é um alvo viável. Ele virou-se para mim, a sua expressão sombria. Fica aqui, tranca a porta depois de eu sair. Não a abras para ninguém além de mim ou da Clara. Pedro, isto não é um pedido, Ana. A mão dele acariciou o meu rosto, quase gentil. Compreendes? Tranca a porta, espera por mim. Antes que eu pudesse responder, ele tinha desaparecido. Clara a seguir. Tranquei a porta com mãos trêmulas, depois movi-me para a janela. Dali, podia ver a frente da propriedade. 4 SUVs pretos estavam estacionados perto da entrada. Homens de fatos escuros de pé ao lado deles. Um deles olhou para cima, e mesmo a esta distância pude vê-lo sorrir. Ele tinha me visto, marcado. Recuei da janela, o coração a correr. Esta era a minha vida agora. Não apenas luxo e poder, mas alvos e ameaças. Homens que me fariam mal apenas para atingir Pedro. A maçaneta da porta tremeu e eu saltei. Ana, sou eu. Clara, deixa-me entrar. Hesitei, depois destranquei a porta. A mulher esgueirou-se para dentro, movendo-se imediatamente para verificar a janela. Estão a sair, ela disse. Pedro deixou a sua posição clara. Que posição? Que qualquer um que sequer pense em tocar-te morrerá a gritar. Ela virou-se para mim, a sua expressão neutra. Eu sou a Clara Russo. Serei a chefe do teu detalhe de segurança. Eu sou a tua guarda-costas. Eu sou a tua sombra. Onde quer que vás, eu vou. O que quer que precises, eu forneço. E se alguém tentar magoar-te, eu meto-lhes balas até pararem de se mover. A forma casual como ela disse isso revirou-me o estômago. Isso não é necessário. Posso cuidar de mim mesma. Não, não podes. A voz dela não era rude, apenas factual. Não foste treinada para este mundo, Ana. Foste protegida, abrigada, mas agora estás noiva do executivo, o que te torna um alvo para todas as famílias que querem minar os mel. Estou aqui para garantir que sobrevives o tempo suficiente para ir para o altar. Isto é insano. Isto é a realidade. Ela moveu-se para o bar, servindo-se de uma bebida. Habitua-te. Em 3 semanas, serás a senhora Pedro Mel, a esposa do executivo. Cada decisão que tomares, cada pessoa com quem falares, cada lugar para onde fores, tudo importa. Tudo tem consequências. A porta abriu-se novamente e Pedro entrou, a sua expressão trovejante. Ele olhou para mim e atravessou a sala em 3 passos, puxando-me para os seus braços. Estás bem? Ele exigiu. Estou bem, o que aconteceu? Nada que te diga respeito. Ele recuou, as mãos emoldurando o meu rosto. Mas é por isso que vamos casar depressa. Por isso precisas de segurança. Os santos estão a testar limites, a ver se estás protegida, se és fraca. E eles aprenderam que não és nem uma coisa nem outra. Os seus olhos queimavam nos meus. Tu és minha, Ana, e eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Ninguém te tocará, ninguém te magoará. Incendiarei esta cidade antes de deixar que alguém te tire de mim. A intensidade disso devia ter me assustado. Em vez disso, senti algo mais. Algo quente e seguro a instalar-se no meu peito. A festa de noivado ainda vai acontecer? Ele perguntou. Precisamos de voltar lá para fora, mostrar uma frente unida, mostrar-lhes que não tens medo. Eu tenho medo. Eu sei. Ele pressionou um beijo na minha testa. Mas és corajosa o suficiente para fazê-lo na mesma. Isso é tudo o que importa. Enquanto caminhávamos de volta para o salão de festas, a mão dele nunca se separando da minha, Clara a seguir a uma distância discreta, percebi algo. Eu capitulei. Rendi-me. Concordei em casar com um homem que me aterrorizava e fascinava em igual medida. Mas talvez, só talvez, essa rendição fosse a sua própria forma de poder.
Porque o executivo proteger-me-ia com a mesma eficiência impiedosa que usava para destruir os seus inimigos. E neste mundo, essa proteção valia mais do que a liberdade alguma vez poderia valer. A festa de noivado durou horas, um desfile de parabéns e ameaças veladas disfarçadas de bons votos. Eu sorri até o meu rosto doer, aceitei beijos nas duas bochechas de homens cujas mãos tinham sangue e fingi não reparar nos olhares calculistas de mulheres que se perguntavam como eu tinha conseguido chamar a atenção do executivo. Sofia Romano estava entre elas. Ela encurralou-me perto da fonte de champanhe, enquanto Pedro estava ocupado com discussões de negócios. Clara tensionou-se ao meu lado, mas eu acenei para que ela se afastasse ligeiramente. Precisava de resolver isto sozinha. Então, tu és a famosa Anna Cavalli, disse Sofia, a sua voz gotejando de falsa doçura. Ela era linda, todo o cabelo loiro e traços perfeitos, usando um vestido que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Pedro contou-me muito sobre ti. Engraçado, ele não me contou quase nada sobre ti. O sorriso dela apertou-se. Éramos muito próximos no Alentejo, durante o tempo em que ele esteve ausente. E, no entanto, aqui estou eu a usar o anel dele. E tu estás. Deixei o meu olhar percorrer a dela deliberadamente. Não. O anel não significa nada. É política. Obrigação familiar. Ela aproximou-se, a sua voz baixando para um sussurro. Mas o que Pedro e eu tínhamos, isso era real. Isso era paixão. Tu és apenas a rapariga a quem ele fez uma promessa quando era criança. Se isso fosse verdade, eu disse calmamente, embora o meu coração estivesse a correr. Tu serias quem estaria aqui como a noiva dele. Mas não estás, o que me diz tudo o que preciso saber sobre o quão real foi o vosso relacionamento. Tu não o conheces, não como eu, não o homem em que ele se tornou. Tens razão, não conheço esse homem. Levantei o queixo, canalizando cada grama de orgulho Cavalli. Mas eu conhecia o rapaz, e esse rapaz amava-me o suficiente para passar 6 anos a tornar-se o monstro que o mundo precisava que ele fosse só para me proteger. O que é que tu tiraste dele, Sofia? Algumas noites? Algumas palavras bonitas? Isso deve ter te parecido amor, mas não foi. Foi conveniência. A mão dela moveu-se e por um segundo pensei que ela podia realmente agredir-me. Mas Clara estava lá de repente, o seu aperto no pulso de Sofia fazendo a outra mulher ofegar. Eu não faria isso, disse Clara calmamente, a sua voz carregando ameaça suficiente para fazer Sofia empalidecer. Toca nela e perdes a mão. Ordens do executivo. Deixa-a ir, Clara, eu disse, mantendo a minha voz firme. Sofia estava de saída, não estavas? Sofia puxou o pulso, fúria e humilhação a lutar no seu rosto perfeito. Ele vai fartar-se de ti, e quando o fizer, eu estarei à espera. Vais esperar muito tempo, eu disse. Para sempre, provavelmente. Depois que ela se afastou, Clara deu-me um olhar de aprovação. Bem gerido. A maioria das mulheres teriam desmoronado. Eu não sou a maioria das mulheres. Não, ela concordou. Tu és a mulher do executivo. Isso exige um tipo diferente de força. A festa finalmente terminou perto da meia-noite. Pedro mal tinha saído do meu lado na última hora, a sua mão uma presença constante na minha cintura, a sua linguagem corporal deixando claro para todos que eu era o seu território. Vem comigo, ele murmurou no meu ouvido enquanto os convidados começavam a partir. Quero mostrar-te algo. Ele levou-me pela propriedade até uma ala onde eu nunca tinha entrado antes. A segurança ali era mais apertada. Guardas em cada porta, câmaras em cada canto. Quando chegamos ao fim do corredor, Pedro pressionou a sua palma contra um scanner biométrico. A porta pesada abriu-se, revelando um escritório que me tirou o fôlego. Era um centro de comando. Uma parede estava coberta de monitores mostrando várias localizações pela cidade.
Outra continha mapas com alfinetes e marcadores de cores diferentes. Arquivadores alinhavam a parede de trás e uma secretária enorme dominava o centro da sala. É aqui que trabalhas, eu disse, a compreensão a surgir. É aqui que dirijo os negócios da família. Ele fechou a porta atrás de nós, o trinco a encaixar com um clique suave. Bem-vinda ao meu mundo, Ana. O verdadeiro, não a versão bonita que mostramos nas festas. Movi-me para os monitores, reconhecendo locais. Estás a observar tudo. Não tudo, mas os lugares importantes, portos, armazéns, territórios que importam. Ele veio para o meu lado, a sua mão pousando na minha zona lombar. Quando casares comigo daqui a 3 semanas, terás acesso a esta sala, a tudo. Virei-me para ele. Por que me mostras isto? Porque eu falei a sério. Não vai ser apenas a minha esposa. Vai ser a minha parceira, a minha igual. Os seus olhos estavam intensos, a arder com algo que eu não conseguia nomear. Preciso de alguém em quem possa confiar. Absolutamente. Alguém que entenda o que fazemos e por quê. Alguém que possa estar ao meu lado quando as coisas ficarem escuras. Queres que eu faça parte disto, do negócio? Quero que o entendas, que vejas porque certas decisões têm de ser tomadas. Ele virou-me para o encarar completamente. Daqui a 2 dias, tenho de fazer algo. Algo que garantirá a posição da nossa família, mas também será brutal. E preciso que saibas por quê. O gelo espalhou-se pelo meu peito. O que vais fazer? Os santos que vieram hoje não estavam apenas a avaliar-te, estavam a entregar uma mensagem. Têm feito movimentos no nosso território, testando a nossa força. Se eu não responder, todas as famílias verão isso como fraqueza. Então, vais matá-los. Vou eliminar uma ameaça. A sua voz era fria, clínica. Todos os 4 homens que vieram hoje, mais a liderança deles, serão encontrados no território deles. Uma mensagem para qualquer outra pessoa que pense em desafiar-nos. Eu devia ter ficado horrorizada. Devia ter me afastado. Recusado fazer parte disto. Em vez disso, perguntei, quando? Amanhã à noite. Será rápido, profissional. Não vão sofrer. Não sou cruel por crueldade, mas morrerão e todos saberão por quê. 6 anos antes. Alguma vez te perguntas como seria? Perguntei a Pedro. Tínhamos 16 e 15 anos deitados na relva, a ver as nuvens a flutuar num céu de verão. O quê? Como seria ser normal, não fazer parte deste mundo, apenas pessoas comuns? Ele ficou em silêncio por muito tempo. Às vezes. Mas depois penso em quem seria sem tudo isto, sem a família, o poder, a responsabilidade. E percebo que seria apenas um Zé Ninguém. Não teria nada para te oferecer. Terias a ti mesmo. Isso é suficiente. Não. Ele virou-se de lado, os seus olhos escuros sérios. Não é. Tu mereces tudo, Ana. Tudo. E a única forma de te dar isso é sendo quem eu sou. Sendo forte o suficiente, poderoso o suficiente, temido o suficiente para que ninguém se atrevesse a magoar-te. Não preciso de tudo isso. Só preciso de ti. Ele beijou-me então, suave e doce. Tu tens-me sempre, mas terás tudo o resto também. Eu prometo. Não quero que faças isto. Eu disse ao homem à minha frente, aquele que tinha cumprido essa promessa, tornando-se algo mais sombrio do que qualquer um de nós imaginara. Eu sei, mas tem de ser feito. Ele acariciou o meu rosto, o seu toque dolorosamente gentil. Isto é quem eu sou, Bela. Isto é o que eu faço para te manter segura, para manter todos os que amo seguros. Consegues aceitar isso? Conseguia. Conseguia amar um homem que matava sem hesitação, que via a violência como apenas mais uma ferramenta. Mas ele não estava a matar por prazer ou poder. Estava a matar para proteger, para assegurar, para garantir que o que aconteceu hoje com os santos, eles avaliarem-me como se eu fosse uma presa,
nunca mais acontecesse. Mostra-me, eu disse de repente. As suas sobrancelhas uniram-se. Mostrar-te o quê? Amanhã à noite, quando fizeres isto, quero estar lá. Absolutamente não. Se vou ser a tua parceira, a tua igual, então preciso de entender tudo. Não apenas as partes bonitas, não apenas as festas e o luxo. Agarrei a camisa dele, puxando-o para mais perto. Mostra-me quem tu realmente és, Pedro. Mostra-me o executivo. Não é bonito, Ana. Não é algo que possas desver. Eu sei, mas preciso de ver na mesma. Preciso de saber exatamente com quem me estou a casar. Ele estudou-me por um longo momento. Algo como respeito a cintilar nos seus olhos. Estás a falar a sério? Completamente. Se eu te mostrar, se vires do que sou capaz, talvez já não queiras casar comigo. Ou talvez eu te entenda melhor. Mantive o seu olhar fixo. De qualquer forma, mereço saber a verdade. Toda ela. Ele ficou em silêncio, a lutar consigo mesmo. Depois, finalmente. Ok, mas ficas no carro com a Clara. Observas a distância. E se a qualquer momento quiseres sair, nós saímos, sem perguntas. Combinado. Ele beijou-me então forte e desesperado, como se estivesse a tentar memorizar o meu sabor antes que eu visse algo que me faria fugir. Quando nos separamos, ambos sem fôlego, ele encostou a testa à minha. Amanhã à noite muda tudo, ele murmurou. Não há como voltar atrás depois disto. Eu sei. E ainda queres fazê-lo? Sim. Por quê? Porque quererias ver esse lado de mim? Porque eu amo-te, eu disse, as palavras a escaparem antes que eu pudesse impedi-las. Amo o rapaz que tu eras e o homem em que te tornaste. Tudo em ti, Pedro. Até as partes sombrias, talvez especialmente as partes sombrias. Porque essas são as partes que tu achas que te tornam incapaz de ser amado. Os seus olhos fecharam-se e eu vi a sua garganta trabalhar enquanto ele engolia em seco. Diz de novo. Eu amo-te de novo. Eu amo-te, Pedro Mel. Eu amo-te e vou casar contigo. E vou estar ao teu lado em tudo. Até no sangue, até na violência, até nas partes que me aterrorizam. Ele puxou-me para perto, enterrando o rosto no meu cabelo, e eu senti-o a tremer. Não te mereço. Provavelmente não, mas tens-me na mesma. Ficamos assim por um longo tempo, abraçados no seu centro de comando, rodeados de monitores mostrando a cidade que ele controlava e mataria para proteger. Amanhã à noite, eu veria o monstro que todos temiam e teria de decidir se poderia amá-lo na mesma. Na noite seguinte, Clara foi buscar-me às 7. Disse ao meu pai que ia jantar com amigos, uma mentira em que ele acreditou porque queria. Porque reconhecer a verdade significaria reconhecer o quão fundo eu já estava a afundar no mundo de Pedro. Tens a certeza disto? Clara perguntou enquanto conduzíamos pelas ruas molhadas. Não, mas vou fazê-lo na mesma. Corajosa ou estúpida? Ainda não decidi qual. Podem ser as duas coisas? Ela quase sorriu. O executivo estará diferente esta noite. Não tentes falar com ele. Não tentes impedi-lo. Apenas observa e tenta não vomitar. Conduzimos até um distrito de armazéns abandonados, o tipo de lugar onde os gritos não chegariam e o sangue podia ser lavado sem que ninguém reparasse. 3 SUVs pretos já estavam lá, homens de roupa escura a moverem-se com precisão militar. E no centro de tudo estava Pedro. Ele parecia diferente. Não apenas a sua expressão, fria, vazia, desumana, mas toda a sua postura. Este não era o meu Pedro, o rapaz que tinha escolhido peônias para mim. Este era o executivo, e ele irradiava morte. Os 4 homens da família dos Santos estavam de joelhos, amarrados, amordaçados. Mesmo do carro, eu podia ver o terror deles. Pedro moveu-se para ficar diante deles, e embora eu não conseguisse ouvir as suas palavras, vi os seus lábios moverem-se. Vi um dos homens tentar implorar através da mordaça. Vi a cabeça de Pedro abanar uma vez, final e absoluto.
Depois ele tirou uma arma do casaco e o meu fôlego parou. 4 tiros. Rápidos, eficientes, profissionais. Cada homem caiu e Pedro nem sequer pestanejou. Ele ficou sobre os corpos por um momento. Depois virou-se e afastou-se, já a falar ao telefone, dando ordens para a limpeza, como se 4 vidas não tivessem acabado de terminar. Como se não significasse nada. A mão de Clara encontrou a minha. Respira, Ana. Apenas respira. Percebi que tinha estado a aprender a respiração, a minha visão turva. Ele não hesitou. Não, é isso que o torna o executivo. Sem hesitação, sem misericórdia, apenas eficiência. Pedro estava a caminhar na direção do nosso carro agora, e eu vi-o transformar-se. O monstro a desvanecer-se, algo mais humano a tomar o seu lugar. No momento em que abriu a porta e deslizou para o meu lado, ele quase parecia ele mesmo novamente. Quase. Está bem? Ele perguntou, a voz rouca. Não consegui responder. Não consegui formar palavras. Ele estendeu a mão para mim e eu encolhi-me. A dor cruzou o seu rosto. Pedro, leva-me para casa. Sussurrei. Por favor. A viagem de volta foi silenciosa. Quando chegamos ao solar das camélias, Pedro segurou a minha mão antes que eu pudesse sair. Ainda queres casar comigo? Ele perguntou, a sua voz cuidadosamente neutra. Olhei para ele, realmente olhei para ele, para o homem que acabara de matar 4 pessoas sem piscar os olhos, que mataria centenas mais para me manter segura. Pergunta-me amanhã, eu disse, quando tiver tido tempo para pensar. Amanhã pode ser tarde demais. Então é um risco que terás de correr. Deixei-o sentado no carro, entrei na casa do meu pai, subi as escadas para o meu quarto e tranquei a porta. Então, finalmente, permiti-me desabar. Não dormi, como poderia, com a imagem daqueles 4 homens a cair gravada nas minhas retinas. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Pedro. Vazio, frio, desumano. O executivo, não o rapaz que eu amara. Ao amanhecer, eu ainda não tinha uma resposta para a sua pergunta. Ainda queria casar com ele. O meu telefone vibrou às 6 da manhã. Ana, preciso de te ver. É importante. A capela. 1 hora. Eu devia ter ignorado. Devia ter demorado tempo para processar tudo, para decidir se podia viver com um homem que matava tão facilmente. Mas eu já estava a vestir-me. A capela parecia a mesma de sempre. Vitrais partidos, chão de pedra ainda manchado com o nosso sangue de anos atrás, luz da manhã a filtrar pelas frestas. Pedro estava no centro. E quando ele se virou para me encarar, vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Vieste, ele disse, o alívio evidente na sua voz. Disseste que era importante. Ele moveu-se na minha direção, parando fora do meu alcance. Preciso de explicar o que aconteceu na noite passada. Mataste 4 homens sem hesitação. O que há para explicar? Tudo. A sua mandíbula apertou-se. Esses homens não eram inocentes, Ana. Estavam a traficar armas para organizações terroristas, usando a nossa cidade como ponto de distribuição. Quando começaram a operar em território Mel, eles sabiam as consequências. Então tu nomeaste-te juiz, júri e carrasco. Sim. Nenhuma desculpa na sua voz. Porque se eu não mantiver a ordem, se deixar as ameaças sem controlo, tudo desmorona. E quando as coisas desmoronam no nosso mundo, pessoas inocentes morrem. Mulheres, crianças, pessoas que nada têm a ver com esta vida. Isso é uma justificação conveniente, Pei. É a verdade. Ele deu um passo mais perto. Não te peço que aproves o que faço. Peço-te que entendas por que eu faço. Cada pessoa que mato, cada ordem que dou, é para proteger algo. Para proteger a nossa família. Para te proteger. 4 dias antes de ele partir, 7 anos atrás. Estávamos na biblioteca do pai dele, Pedro, a ensinar-me xadrez. Ele era paciente, explicando o movimento de cada peça, mas a sua mente estava claramente em outro lugar. O que se passa? Eu tinha perguntado, movendo o meu cavaleiro.
Nada. Mentiroso. Tens estado distante a semana toda. Ele tinha capturado o meu cavaleiro com o seu bispo, depois olhou para mim com olhos assombrados. O que farias se tivesses de fazer uma escolha impossível entre proteger alguém que amas e estar com essa pessoa? Isso não é uma pergunta justa. Não devia haver uma escolha. Mas se houvesse, eu tinha pensado cuidadosamente. Escolheria o que os mantivesse mais seguros, mesmo que doesse, mesmo que significasse perdê-los, mesmo que eles te odiassem por isso. Mesmo assim, estendi a mão por cima do tabuleiro para pegar na sua. Porque o amor não é apenas estar junto. É querer que a outra pessoa sobreviva, que prospere, mesmo que não estejas lá para o ver. Ele tinha olhado para as nossas mãos unidas por um longo momento. Depois tinha sussurrado: espero que te lembres de teres dito isso. Partiste para me proteger. Eu disse agora, a compreensão a inundar-me. E tornaste-te o executivo pela mesma razão, para seres forte o suficiente, temido o suficiente para que ninguém se atrevesse a magoar-me. Sim. Mas e tu? A minha voz rachou. E o rapaz que tu eras? O rapaz gentil e doce que me colhia flores e corava quando eu lhe beijava a bochecha. Tiveste de o matar também. A dor cruzou o seu rosto. Não o matei. Enterrei-o fundo o suficiente para que o mundo não o pudesse usar como fraqueza. Fundo o suficiente para que eu não o pudesse encontrar mais, para que ninguém o pudesse magoar. Ele encurtou a distância entre nós, as suas mãos subindo para emoldurar o meu rosto. Mas ele ainda está lá, Ana, ainda vivo. Ele só sai por ti, só por ti. Prova, ele não hesitou, não pensou. Apenas me beijou com uma ternura tão desesperada que as lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Este não era o executivo a beijar-me. Este era Pedro. O meu Pedro, o rapaz que jurara que eu era dele antes que qualquer um de nós entendesse o que para sempre significava. Quando nos separamos, ambos a tremer, ele encostou a testa à minha. Eu amo-te, ele sussurrou. Amo-te desde que éramos crianças. Vou amar-te até morrer. E sim, sou um monstro. Sim, mato. Mas nunca sem razão. Nunca sem propósito. E nunca, nunca a ti. Tu és sagrada para mim, Ana. És a única coisa boa que me resta. Pedro! A porta da capela abriu-se com violência. Clara estava ali, o rosto pálido, a arma em punho. Temos um problema. Sofia Romano, ela fez reféns na propriedade dos Cavalli. O meu sangue gelou. O quê? Ela está a exigir falar contigo e com Pedro, disse Clara. Se não fores lá em 1 hora, ela começa a matar pessoas. A voz de Clara era sombria. O teu pai é um dos reféns, Ana. E a tua prima, Laura. Mais 3. Toda a postura de Pedro mudou num instante. O amante gentil desapareceu, o executivo a emergir como uma lâmina da sua bainha. Quantos com ela? Ele exigiu. Desconhecido. Pelo menos 4 homens armados. Entraram pela entrada de serviço durante a troca de turnos. Ele virou-se para mim, os olhos duros. Fica aqui com a Clara. Não te mexas até eu voltar. Não, agarrei o braço dele. Se ela nos quer a ambos, ambos vamos. Absolutamente não. Não te vou colocar em perigo. O meu pai está lá dentro. A minha família. Eu vou. Ana, esta é a minha escolha. Pedro, a minha. Mantive o seu olhar fixo. Perguntaste-me ontem à noite se eu ainda queria casar contigo. Aqui está a tua resposta. Sim, quero. Quero casar contigo, ficar ao teu lado, ser a tua parceira em tudo isto. Mas isso significa que não podes excluir-me quando as coisas ficam perigosas. Enfrentamos juntos. Algo mudou na sua expressão. Orgulho, talvez, ou medo? Talvez ambos. Juntos, ele concordou finalmente. Mas segues as minhas ordens. Exatamente. Sem discussões. Sem discussões.
A viagem até a propriedade do meu pai demorou 12 minutos, que pareceram 12 horas. Pedro fez chamadas durante todo o caminho, coordenando os seus homens, planeando o ataque. No momento em que chegamos, a propriedade estava cercada por soldados Mel. João encontrou-nos no perímetro, o rosto grave. Ela tem-nos na sala de jantar principal, segundo andar. Diz que quer negociar. Não há negociação, né? Disse Pedro friamente. Ela tem duas opções, render-se ou morrer. Deixa-me falar com ela, eu disse. Ela está a fazer isto por minha causa. Deixa-me tentar acabar com isto pacificamente. Não, Pedro. Se entrarmos com violência, pessoas vão morrer. O meu pai pode morrer. Deixa-me tentar primeiro. Ele parecia querer recusar, mas finalmente ele assentiu. 5 minutos. Tem 5 minutos para a convencer a desistir. Depois disso eu entro, e não serei gentil. Deram-me um fio, um minúsculo auricular, para que Pedro pudesse ouvir tudo. Depois Clara e eu caminhamos até a entrada principal, enquanto os homens de Pedro se posicionavam em torno do edifício. Sofia encontrou-nos no átrio. Ela parecia diferente da mulher polida da festa de noivado, selvagem agora, desesperada e segurando uma arma. Ana Cavalli, ela disse, a sua voz a tremer. A famosa namorada de infância. Sabes o que é amar alguém que não te consegue amar de volta? Que está tão obcecado com um fantasma do seu passado que não consegue ver o que está bem à sua frente? Não sou um fantasma, Sofia. Sou muito real. Tu és uma fantasia, um ideal que ele construiu na sua mente ao longo de 6 anos. Ela gesticulou com a arma para as escadas. Vem, deixa-me mostrar-te como é o amor verdadeiro. Subimos as escadas lentamente. Clara tensa ao meu lado. No meu ouvido, ouvi a voz de Pedro. Derruba-a, mantém-na a falar. Estamos a avançar para a posição. A sala de jantar tinha sido transformada num pesadelo. O meu pai estava amarrado a uma cadeira, o rosto com contusões. A minha prima Laura soluçava baixinho, amarrada ao lado dele. 3 funcionários que eu reconheci estavam igualmente contidos. E de pé sobre eles, 4 homens armados que pareciam mais nervosos do que ameaçadores. Estas pessoas, disse Sofia, gesticulando descontroladamente, são a tua fraqueza, Ana. Os que tu amas, os que Pedro mataria para proteger, porque tu te importas com eles. Essa é a única razão pela qual eles importam para ele. Porque eles importam para ti. Sofia, por favor, deixa-os ir, o que quer que queiras. Eu quero-o a ele. A voz dela subiu, rachando. Quero que Pedro olhe para mim da mesma forma que ele olha para ti, como se eu fosse o mundo inteiro dele, como se ele queimasse tudo por mim. Ele não vai, ele não pode. Mantive a minha voz gentil, porque ele não te ama, Sofia. Lamento, mas ele não te ama. Ele podia se tu não estivesses no caminho. Matar-me não o fará amar-te, apenas o fará destruir-te. Ela riu, amarga e quebrada. Então morrerei sabendo que lhe tirei algo, sabendo que o magoei da mesma forma que ele me magoou. Ela ergueu a arma, apontando-a para o meu pai. Mexe-te agora, a voz de Pedro comandou no meu ouvido. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. As janelas estilhaçaram-se enquanto os soldados Mel entravam na sala. Sofia girou, disparando descontroladamente. Clara atacou-me no chão, cobrindo o meu corpo com o dela. O fogo de retorno irrompeu, ensurdecedor no espaço fechado. Quando o tiroteio parou, 3 dos homens de Sofia estavam caídos. O quarto tinha se rendido, mãos no ar, e Sofia em si estava congelada, a arma de Pedro pressionada na base do seu crânio. Larga-a, ele disse, a voz mortalmente calma, ou pinto estas paredes com o teu cérebro. A arma caiu das suas mãos trêmulas. Ana, Pedro chamou, nunca tirando os olhos de Sofia. Estás magoada? Não. Levantei-me com pernas trêmulas, Clara a ajudar-me.
Estou bem. Bom, disse aos seus homens, cortem-nas, levem os reféns para receber atenção médica e levem esta para a cave. Ligo mais tarde. Enquanto arrastavam Sofia, ainda a soluçar, Pedro finalmente virou-se para mim. Em 3 passos, ele estava lá, puxando-me para os seus braços, segurando-me tão apertado que eu mal conseguia respirar. Assustaste-me, ele disse bruscamente, o rosto enterrado no meu cabelo. Quando ela apontou a arma para o teu pai, quando pensei que ela podia... Estou bem, estamos todos bem. Ele recuou o suficiente para olhar para mim, as suas mãos emoldurando o meu rosto. Nunca mais perigo, nunca mais riscos. Ficas onde eu possa proteger-te a partir de agora. Pedro, estou a falar a sério, Ana. Ele quebrou a voz. Não te posso perder. Preferia morrer a ver-te magoada. Beijei-o suave e segura. Então é bom que te cases comigo dentro de 2 semanas, para poderes manter-me segura para sempre. 2 semanas é demasiado tempo. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Amanhã casamo-nos. Amanhã. Isso é impossível. Nada é impossível quando és o executivo. Ele beijou-me novamente, feroz e possessivo. Amanhã serás a minha esposa. Oficialmente, legalmente, completamente minha. Não mais espera, não mais chances para alguém te tirar de mim. E a Sofia? Os seus olhos ficaram frios. Ela ameaçou o que é meu. Só há uma punição para isso. Não a mates. Agarrei a camisa dele. Por favor, ela está quebrada e desesperada, mas não merece morrer. Ela apontou uma arma para o teu pai. Para ti. Eu sei, mas peço-te como tua futura esposa, como a mulher que amas, por favor, mostra misericórdia. Só desta vez. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o conflito a lutar no seu rosto. Depois, finalmente, exílio. Ela sai de Portugal, nunca mais volta. Se ela alguma vez pisar este país novamente, morre. Essa é a única misericórdia que posso mostrar. Obrigada. Não me agradeças ainda, Bela, porque amanhã, quando fores minha esposa, entenderás o quão possessivo eu realmente sou, o quão completamente me pertencerás. Já te pertenço, o juramento de sangue, o juramento de sangue. Ele beijou-me com força. Tu és minha porque escolhes ser, porque me amas apesar de tudo o que viste, porque és corajosa o suficiente para estares ao lado do executivo e chamá-lo de teu. Eu amo-te, todo tu, até as partes sombrias. Então casa-te comigo amanhã, diz sim. Pensei em tudo o que nos tinha trazido até aqui. O rapaz que me colhia flores, o monstro em que se tornara para me proteger, o sangue que partilhamos e o futuro que construiríamos. Sim, sussurrei. Amanhã, para sempre. Sim. O casamento foi pequeno, apenas família e um padre na capela onde tínhamos feito o nosso juramento de sangue. Eu vestia branco, Pedro vestia preto. E quando ele deslizou o anel da sua avó no meu dedo, eu soube que não havia como voltar atrás. Não que eu quisesse, porque a verdade era que eu o amava. O rapaz e o monstro, ambos, amavam-no com a mesma intensidade desesperada com que ele me amava. Quando o padre nos pronunciou marido e mulher, Pedro beijou-me como um homem a afogar-se contra o ar. Minha, ele sussurrou contra os meus lábios. Tua, eu concordei, para sempre. E eu falava a sério, porque algumas promessas são seladas em sangue. Alguns amores são escritos em violência e ternura, ambos. E algumas pessoas simplesmente são feitas para pertencer uma à outra, custe o que custar. Eu era a senhora Pedro Mel agora, a esposa do executivo. E hoje, honestamente, quem sabe? Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um frio na barriga, a dúvida a sussurrar se tomei a decisão certa. Há momentos em que o executivo é mais forte, a sua frieza me assusta,
Mas depois vejo um vislumbre daquele rapaz que colhia peônias e o meu coração aperta. É uma dança constante entre o amor e o medo, entre a segurança e a perda da inocência. Não é um conto de fadas, e os nossos para sempre são complicados, cheios de sombras. Mas é a minha vida, é a nossa vida, e por mais imperfeita que seja, escolhia. E isso, de alguma forma, é tudo o que importa.